Amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Graças a Deus por mais esta oportunidade, mais um vídeo de escola bíblica complementar, um vídeo comprometido com a poderosa e santa palavra de Deus. Amados irmãos, nós estamos já caminhando aí para o meio da nossa lição. Estamos estudando sobre o tabernáculo, esta lição que nós temos apresentado em todos os nossos vídeos, né? Esta lição que é publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, todo trimestre, trazendo ricos ensinamentos para nós. Nesta ocasião, desse trimestre, abril, maio e junho, estamos estudando uma lição comentada pelo pastor Elianai Cabral, que trata sobre o tabernáculo, símbolos da obra redentora de Cristo. É muito bom nós olharmos para essas figuras do passado, para esses tipos, e trazermos para os nossos dias e entendermos qual era o significado, né, dessas peças, o significado desse tabernáculo, porque todas essas coisas apontavam para Cristo. Desde o momento em que o homem pecou no Jardim do Éden e que o Senhor falou que da semente da mulher levantaria um que esmagaria a cabeça da serpente. Então, a partir daí nós vamos ver todo o projeto de Deus, né? Você vê nas genealogias, você vê nos reis que se levantam, você vê nas pessoas que são inseridas na genealogia de Cristo, né? Até que nós chegamos ao ponto culminante, que é a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é concebido por obra e graça do Espírito Santo, no ventre da bendita Virgem Maria. Ele nasce, cresce, desenvolve o seu ministério de forma extraordinária. Ele padece sob os poderes de Pôncio Pilatos, é crucificado, morto e sepultado, mas ao terceiro dia, para a glória de Deus, ele é ressuscitado de entre os mortos e hoje se encontra assentado à direita de Deus Pai. Então, queridos, nós, há uns vídeos atrás, nós comentamos, né? Há igrejas muito apegadas a candelabro, a arca, a chofar e outras peças do Antigo Testamento, mas isso são apenas figuras, né? Que hoje não tem mais o significado que tinham, né? Nós não podemos voltar aos rudimentos. Nessas coisas tiveram seu significado, tiveram sua importância no passado. Mas vindo Cristo, a figura real, né, a realidade das figuras do passado, da sombra do passado, todas essas coisas já não fazem mais sentido. Queridos, a lição de hoje é a lição número 7 para 19 de maio de 2019, e nós vamos tratar do lugar santo, que é mais um compartimento dessa tenda móvel que peregrinava pelo deserto. O nosso textuário diz assim: porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Hebreus capítulo 9, versículo 2. Verdade prática nos diz: através de sua morte expiatória, Jesus nos garantiu o livre acesso ao Santíssimo Deus. Glória a Deus. Nossa leitura bíblica também, bastante diversificada, irmãos, está em Êxodo capítulo 25, versículos 23, 30 e 31, depois Êxodo 26, 31 a 37, e prosseguindo, Êxodo 30, versículos 1 e depois o versículo de 6 a 8. Nós vamos ler aqui uma leitura corrida, emendando todos esses trechos, né? Também farás uma mesa de madeira de cetim, está aqui o material da mesa. O seu comprimento será de 2 côvados, aproximadamente 1 metro, e a sua largura de 1 côvado, aproximadamente 50 centímetros, e a sua altura de 1 côvado e meio, então cerca de 75 centímetros.
E sobre a mesa porás o pão da proposição perante a minha face continuamente. Também farás um castiçal de ouro puro, de ouro batido se fará este castiçal, o seu pé, as suas canas, as suas copas, as suas romãs e as suas flores serão do mesmo. Vamos agora para 26, 31 a 37, Êxodo. Depois farás um véu de pano azul e púrpura e carmesim, e linho fino torcido, com querubins de obra-prima se fará. E o porás sobre 4 colunas de madeira de cetim, cobertas de ouro, sobre 4 bases de prata. Seus colchetes serão de ouro. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e meterás a arca do testemunho ali dentro do véu. E este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo ou santo dos santos. E porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho no lugar santíssimo. 35. E a mesa porás fora do véu, e o castiçal defronte da mesa, ao lado do tabernáculo, para o sul, e a mesa porás à banda do norte. Farás também para a porta da tenda uma coberta de pano azul e púrpura e carmesim e linho fino torcido de obra de bordador. E farás para esta coberta 5 colunas de madeira de cetim, e as cobrirás de ouro, seus colchetes serão de ouro, e far-lhe-ás de fundição 5 bases de cobre. Agora capítulo 30, versículos 1, 6, 7 e 8. E farás um altar para queimar o incenso de madeira de cetim, o farás. E o porás diante do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me ajuntarei contigo. E Arão sobre ele queimará o incenso das especiarias, cada manhã, quando põe em ordem as lâmpadas, o queimará. E acendendo Arão as lâmpadas, à tarde o queimará. Este será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Nossa introdução diz assim: local de serviço e de comunhão com Deus. As peças do tabernáculo denotavam a sacralidade do lugar. Os 2 véus realçavam a santidade que o lugar requeria. O lugar santo tem muito a nos dizer. Por isso estudaremos a sua simbologia, pois esta tem muito a ensinar-nos nestes dias difíceis e trabalhosos. Há consolação neste estudo. Glória a Deus. Então, meus amados, nós temos aí este lugar santo. Nós já temos aqui em outras aulas falado para os irmãos que aquela tenda, imagine aí uma casa, né, uma casa comprida, e ela era cercada por uma cerca de tecido e, claro, depois da cerca estava o pátio, né, ao redor ali daquele tabernáculo. E você tinha então o tabernáculo, essa tenda comprida, né, onde havia o primeiro acesso, que era o lugar santo, e havia o segundo acesso, que era o lugar santíssimo, ou lugar santo dos santos. Somente relembrando, então, nós temos esse cercado exterior, e quando nós entramos, existe uma única porta. Já estudamos que esta porta tipificava o Senhor Jesus, porque Ele é a única porta que conduz à salvação. Ele disse: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagens. Então nós entramos nesta primeira porta. Entrando na primeira porta, irmãos, o primeiro objeto que nós vemos é o altar do holocausto, onde ali era imolado o animal, né, e era queimado totalmente naquele altar. À frente do altar nós tínhamos a pia de cobre, que já estudamos também, onde o sacerdote se lavava antes de ministrar no altar do holocausto e antes de entrar na tenda. Para entrar na tenda, ele teria que passar por outro véu, que nós chamamos o primeiro véu. Entrando nesse primeiro véu,
Ele entrava então no primeiro compartimento do tabernáculo. Entrando, ele via à sua esquerda, não é, o candelabro, que era esta peça, né, como a gente vê na figura aqui, dá para os irmãos verem aí, está na lição, né? Você vê aqui essa peça, né, 3 pontas para um lado, 3 para outro, uma central, né, era o candelabro, ficava ali no canto esquerdo. Do lado direito, você olhando, estava a mesa com os pães da proposição, com 12 pães ali, 2 carreiras de 6 pães ali arrumadinhos naquela mesa. E você indo mais à frente, antes de chegar no véu que entrava no Santo dos Santos, você tinha ali na frente o altar do incenso, que era feito de outro material, né? Não era um material para resistir ao fogo que o altar do holocausto resistia lá fora. E você tinha um véu, e dentro desse véu estava o lugar santíssimo, que será objeto de estudo na nossa próxima lição. Mas nós vamos ter que nos deter nesse quadradinho aqui do lugar santo e extrairmos aqui algumas lições interessantes, não é? É um assunto bastante debatido, irmãos, não creio que haja tanta novidade, né? Mas é muito bom lembrar. Primeiro, nós vamos aqui estudar no primeiro tópico o lugar santo e o candelabro, não é? Que era esta peça que iluminava o lugar santo. Então, nós vamos ver no tópico 2 e subtópico 2, que nos diz assim: o castiçal de ouro. Você vai ver esta referência também em Êxodo 25, 31 a 37. O castiçal era feito de uma só peça de ouro, então não tinha emendas, né? E sustentado por uma coluna central, de onde saíam 3 braços de cada lado, formando assim 7 lâmpadas. Essas lâmpadas eram interiormente alimentadas por dutos, ou canudos, vamos dizer, nos quais havia uma mecha embebida no azeite, fornecendo desta forma um combustível, que uma vez aceso fazia o castiçal iluminar todo o ambiente. Ou seja, as 7 lâmpadas produziam uma só luz. Muito bem. Então, queridos, ali nós temos uma figura, um tipo, né? E quando nós vamos ver a revelação, ou seja, quando é tirado o véu para nós entendermos o que tudo isso queria dizer. Nos evangelhos, o Senhor é apresentado como a luz do mundo. Lá em João 8,12, conforme referência aqui, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Bom, mas Jesus não só disse que ele era a luz do mundo. Nós vamos ver lá em Mateus 5,16, ele dizendo aos seus discípulos: vós sois a luz do mundo. E não se pode pegar uma cidade edificada sobre um monte, né? E não podemos esconder essa cidade, e não podemos também pegar uma lâmpada acesa e colocar debaixo do velador, né? Mas essa luz, ela deve estar num lugar elevado, para que ela dê luz a toda a casa, né? Este é o propósito da luz. Aí Jesus complementa dizendo, não é? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Também há uma referência à igreja em Filipenses. Vamos ver aqui, Filipenses capítulo 2, versículos 15 e 16, que diz assim: para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Então, irmãos, ali estava, né, um símbolo, ali estava um tipo, uma alegoria daquilo que Jesus seria e que a sua igreja, consequentemente, seria também luz do mundo. Jesus foi luz do mundo para os seus discípulos, né? Os discípulos olharam para ele, né? Mateus capítulo 4, se eu não me engano, versículo 16, diz que o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte,
a luz raiou. Jesus veio trazer luz a este mundo de trevas. E todo aquele que entra em contato com Jesus, como Jesus diz, todo aquele que está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E por que não dizer, irmão, que esta frutificação é uma iluminação? Jesus disse, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Em Atos 1:8, Jesus diz assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, irmãos, aqui fala do testemunho, da frutificação, do bom cheiro de Cristo, né, que nós devemos apresentar a este mundo. Mais do que nossas palavras, o mundo está querendo ver o nosso testemunho, o nosso brilho, a nossa iluminação, né? O nosso reflexo de Cristo, como a lua. Não é? A lua não tem luz própria, ela recebe luz do sol e ela reflete essa luz. Então, queridos, assim somos nós. Quando nós estamos iluminados por Cristo, vivendo uma vida em Cristo, então nós vamos tanto exalar o bom cheiro de Cristo, como vamos refletir essa luz e essa glória de Deus na nossa vida. Então está aí o ponto número 1, né? O lugar santo e o candelabro. Essa peça estava no lugar santo. Também, segundo ponto, nós colocamos aqui o lugar santo e a mesa com os pães da proposição. Estava ali aquela mesa com aqueles pães ali ajustados, tudo muito bem organizado, e que ao final do dia, né, os sacerdotes comiam, no outro dia colocavam pão novo, e assim continuamente. Né? E aquilo tipificava o que, irmãos? Tipificava o que Jesus, o grande eu sou, não é? Vai mostrar nos evangelhos. Nós vamos ver no tópico 2 e subtópico 3, onde nos diz assim, a mesa, e essa referência você tem em Êxodo 25:30, a mesa era feita com madeira de acácia e recoberta de ouro. Nela eram colocados os 12 pães da proposição. Vamos ver isso em Levítico 24, 5-9, Êxodo 35, 13. Os pães eram feitos sem fermento, conforme Levítico 24, 5. Deviam estes ser comidos pelos sacerdotes, a fim de que os ministrantes estivessem nutridos para exercer o ofício na presença de Deus. O Senhor Jesus é o pão da vida. Nós vamos ver em João 6,35, nós temos uma primeira referência que eu faço questão de ler aqui. João capítulo 6 e versículo 35, ele disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. E há ainda uma outra referência, né, aqui, vamos ver, no versículo 58 do mesmo capítulo 6 de João. 58, este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer deste pão viverá para sempre. Eu comi deste pão e você comeu deste pão, que é o Senhor Jesus. Não é? Nós, quando celebramos a ceia, celebramos com o pão. Não é? E aquele pão representa, né, o corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós comemos deste pão, nós somos verdadeiramente alimentados. Como Jesus disse à mulher samaritana, ele disse lá em João capítulo 4, né? Ele disse, mulher, qualquer que beber desta água do poço de Jacó, tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque dentro dele se fará uma fonte que jorre para a vida eterna. Da mesma forma, quem comer deste pão da padaria, tornará a ter fome, mas quem comer do pão do céu, Jesus Cristo, o nosso alimento, nunca mais terá fome. É o que Jesus diz aqui no versículo 58, né? Vamos ver?
Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer deste pão viverá para sempre. Jesus está falando aqui de vida eterna. Então, irmãos, aquela mesa com aqueles pães representavam o Senhor Jesus, aquele que viria nos alimentar de uma vez por todas, porque o sacrifício de Jesus é definitivo e ele é suficiente. Maravilha! Então, nós já vimos o lugar santo e o candelabro, o lugar santo e a mesa com os pães da proposição, e temos o lugar santo e o altar do incenso. Lá no tópico 2 e subtópico 4, a lição vai explicando bem aqui. Essa referência está ao altar em Êxodo 30, de 1 a 10. O altar de incenso era também identificado como altar de ouro, ou altar do cheiro suave, em virtude do perfume feito à base de plantas aromáticas que, queimadas sobre ele, exalavam um agradável perfume. Levítico 16, 12. Esse altar também ficava diante do véu que dava acesso ao lugar santíssimo. A palavra de Deus correlaciona incenso com uma figura da oração. Vamos ver Salmo 141, 2. É uma referência que está aqui. Salmo 141. Vamos ver. Salmo 141, 2. Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como o sacrifício da tarde. Vamos ver Lucas 1,10, é uma outra referência. Lucas capítulo 1 e o versículo 10. E toda a multidão do povo estava fora orando à hora do incenso. Fala lá do momento em que Zacarias estava lá oferecendo a oferta lá no templo. Então, meus queridos, este altar do incenso mostrava a oração e a intercessão. Bom, que relação tem com Jesus? A Bíblia diz que Jesus é o nosso intercessor, que ele está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Ora, Jesus, como o sacerdote, sumo sacerdote por excelência, ele agora, depois de ter sido oferecido na cruz como oferta viva, ele agora intercede por nós. Nós temos, como diz lá em Hebreus, nós não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas em tudo ele foi tentado assim como nós. Então ele entende a nossa situação e ele intercede perante o Pai. E isto, irmãos, tem também a ver com a igreja. Uma igreja não pode viver sem oração. A igreja tem que ter o seu altar de incenso. Eu hoje dizia numa reunião de obreiros na igreja, eu dizia, olha irmãos, me permitam uma palavra. Eu me lembro, quando aceitei Jesus há 40 anos atrás, que quando você chegava na igreja, os bancos não eram esses bancos almofadados que nós temos hoje, mas eram aqueles bancos assim de ripa que você via o chão. E quantas vezes, irmãos, terminou o culto e nós víamos o chão, aquelas poças de lágrima do povo se derretendo na presença de Deus, chorando, suplicando e tal. E nós estamos vendo uma geração que parece que não chora mais. E isso é muito perigoso, porque nós vivemos uma época de muita tensão. Eu dizia aos irmãos, a gente é ofendido, mas não pode ofender. A gente é pressionado, mas não pode pressionar ninguém. A gente é maltratado, mas não pode maltratar ninguém. A gente é perseguido, mas não pode perseguir ninguém. Então, queridos, como nós não podemos fazer isso, e nós que somos pastores, que ouvimos confissões, ouvimos problemas, e cada pessoa que vem conversar um problema conosco, deixa um pedacinho do seu problema conosco,
Nós não fazemos terapia, seria bom fazer, né? E vamos acumulando. Daqui a pouco nasce caroço na cabeça, daqui a pouco nasce manchas na pele, daqui a pouco dá arritmia, né? E uma série de coisas, porque nós vamos internalizando isso e estamos perdendo esta arte da oração. Mas que Deus nos ajude a nós nos despertarmos. Nós precisamos ainda clamar e derramarmos lágrimas aos pés do Senhor. Com isso nós vamos nos aliviando desta tensão, né? Derramando aos pés do Senhor. Pedro ensinou na sua carta, ele disse, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Eu quero divulgar aqui agora para o mundo, né? Que eu quando coloco na internet, estou falando para o mundo inteiro, mas eu quero desafiar você, assim como nós estamos fazendo aqui na igreja em Benedito Bentes I, e nas igrejas que eu passei, Pinheiro, Estela Mares, nós implantamos isso, que você reserve, meu irmão, 10 minutos por dia, para você entrar no seu quarto, feche a porta, gire a chave, feche a porta, deixe que sua família veja que você está lá, não tem problema, você vai ver que vai haver uma revolução na sua casa, que muita coisa que você está buscando na igreja, pedindo oração, fazendo campanha, que nunca teve solução, quando você fizer isso, porque na realidade Deus não está esperando que você se mexa tanto, Deus está querendo ter um momento de intimidade com você. Então, meus queridos, reserve 10 minutos, né, no seu quarto, diga, Jesus, eu vou erguer nesse quarto um altar de incenso, onde vou orar. Deus quer ouvir a nossa oração dentro da nossa casa, né? Quantas casas estão com o diabo entronizado, irmão, na sala, né? O diabo agora é o centro desta casa e as pessoas estão apavoradas porque não estão conseguindo contornar os problemas, e é lamento, é murmuração, é xingamento, é briga, é desavença, é contenda e por aí vai. Mas ninguém está abrindo a palavra de Deus, né? Ninguém está querendo entrar no seu quarto, dobrar o seu joelho, né? E suplicar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao nosso sacerdote por excelência. Aqui fala de oração. A oração é a arma mais poderosa da igreja. A oração ainda é a maior força do universo. A oração pode mover a mão de Deus, como diziam os antigos irmãos. Então, meus queridos, nós vimos então o lugar santo e o altar do incenso. Em quarto lugar, o lugar santo e o seu acesso. Ora, irmãos, você vai ver que não eram todas as pessoas que podiam entrar. Você tinha ali nessa cerca que contorna o tabernáculo, a tenda, você tem uma única porta. Por aquela única porta, claro que podia passar o sumo sacerdote, podia passar o sacerdote e podia passar o ofertante até ali as imediações do altar do holocausto. Ali, o trânsito no pátio, né, o homem comum, vamos dizer assim, podia entrar se ele tinha negócio em relação a sacrifício, a oferta. Né? Ali era um lugar santo também. Né? Mas, meus queridos, para que você entrasse na tenda, havia, né, um cortinado, vamos dizer assim, né, na cor azul, púrpura, que é tipo um roxo, né, carmesim e linho fino torcido, que era uma cor quase branca, né, ali, porque o linho não é branco, né. Então, essas quatro cores naquela cortina, que era toda entrelaçada e presa por colchetes. Né. Então, o pecador que trazia o seu sacrifício até ali o altar, ele olhava, mas ele não podia entrar. Quem podia entrar naquele lugar? Somente sumo sacerdote, que se ele entrava no Santo dos Santos, ele entrava no Santo também. Né? E os sacerdotes, mas ninguém poderia entrar. Nem o amigo do sacerdote, nem o primo, nem o tio, nada. Quem podia entrar era quem era sacerdote da família de Arão. E esses eram
os credenciados para isso. Então, não eram todas as pessoas que podiam entrar. A gente vê que havia limites. Nós falamos disso num comentário passado. Havia limites, havia lugares que o pecador podia ir até ali, o ofertante. Havia lugares onde o sacerdote podia ir. E havia lugares que somente o sumo sacerdote podia ir, que era o caso do Santo dos Santos. Então, no lugar santo, havia o acesso para as pessoas que estavam credenciadas a entrar neste lugar. Não eram todas as pessoas, era apenas o sacerdote que ali realizava o trabalho, seja no candelabro, seja na mesa dos pães da proposição, seja no altar do incenso. Em quinto lugar, nós vemos aqui, eu coloquei aqui um destaque, o lugar santo e o seu percurso. Os irmãos vejam que havia um percurso até o lugar santo. Você passava pela porta, que entrava no pátio, depois você passava pelo pátio e depois tinha o véu que você entrava então no lugar santo. Isso fala muito, irmãos, de caminho, fala muito de caminhada. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Havia coisas que você deveria ir cumprindo até chegar no lugar santo. Havia um percurso a ser feito. Não era de qualquer maneira. Eu vou entrar por trás, vou entrar no Santo dos Santos, depois eu venho para o Santo. Eu vou entrar pela lateral, no lugar santo. Eu vou entrar por qualquer lugar. Não existia uma linha, existia uma orientação, existia um percurso, existia uma progressão. Então você entrava na porta, depois você passava no pátio, onde estava o altar do holocausto e a bacia de lavar, depois você entrava no lugar santo. Em sexto lugar, irmãos, nós vamos ver aqui, vamos acelerar, que as horas vão voando. Em sexto lugar, nós temos o lugar santo e as mediações. Isso aqui é interessante porque se o sacerdote levava alguma oferta do ofertante para o lugar santo, o ofertante não podia levar. Se ele levava uma porção do sangue para passar nas pontas do altar e outras coisas, o ofertante não podia. Então isso, irmãos, era uma coisa que destacava esse tabernáculo, a figura de mediadores. Mas Pedro, ele pregando em Atos 4,12, ele diz assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Esse texto elimina figura de mediadores. Nós vamos ver um outro texto da Bíblia que diz que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, e mais ninguém. Hoje nós vivemos uma época em que muitos mediadores têm se constituído. Há pessoas que ainda acham que precisam ir a Pedro, e a Maria, e a Santo Antônio, e a São Benedito. Há até escritos que dizem: pede à mãe que o filho atende, e nós vamos construindo uma série de mediadores. Mas uma marca do cristianismo legítimo, uma marca do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é Ele sendo único e suficiente Salvador. E, meus queridos, com a morte de Jesus na cruz do Calvário, eu acho até muito interessante que o véu que se rasgou foi o véu do Santo dos Santos, que historiadores dizem que era um tecido com quase 3 dedos ou 4 de largura. Então era um cortinado, irmão, muito forte, Homem nenhum, mão humana, não poderia rasgar aquele véu. Mas quando Jesus deu o brado na cruz do Calvário, o véu se rasgou de alto a baixo e o lugar santo dos santos foi descoberto. O que Deus estava querendo transmitir para nós
transmitir para a humanidade é que com a morte de Jesus, nós agora temos livre acesso à presença de Deus. Nós não precisamos de mediadores, não precisamos ir a fulano, para fulano pedir a Beltrano e Beltrano ir para outro lugar. Não, nós vamos direto a Deus. Glória seja dada ao nome de Jesus. Jesus, ele realizou o que nós denominamos de propiciação, que é nos tornar agradáveis, nos tornar acessíveis a Deus e Deus acessível a nós, né? E nesse trânsito, né, livre, nós interpretamos então esta questão da eliminação de mediadores, de mediações. Então, no lugar santo havia mediação, porque só o sacerdote podia entrar lá com a minha oferta, com a sua oferta, né, para fazer os trabalhos ali. Outra pessoa não poderia, mas em Jesus nós agora temos livre acesso ao lugar santo dos santos. Muito bem. Sexto lugar, né? Sétimo lugar, vamos caminhando para o final, o lugar santo e o serviço. E dentro desse serviço, irmãos, e é bom a gente destacar sempre isso, né, que nós, quando falamos em ministros, em ministração, nós estamos falando de um servo prestando um serviço. O lugar santo e o serviço. O que eu quero destacar neste lugar santo era, primeiro, a organização, que nós já viemos falando aí há um bom tempo, né? Você veja que as coisas estavam distribuídas conforme a orientação de Deus. Você tinha o candelabro que tinha que ser aceso constantemente para que aquele lugar sagrado permanecesse iluminado. Você tinha aqui a mesa dos pães da proposição, que deveria ter a quantidade de pão exata, que deveria aquele pão ser comido pelas pessoas credenciadas a comerem e que deveriam ser substituídos por pães novos todos os dias. E o altar do incenso, né, que deveria ser queimado ali, o incenso conforme o modelo que o Senhor deu, e assim sucessivamente. Nós vamos ver a organização, nós vamos ver as pessoas que estavam credenciadas a isso e a reverência. Então, a organização, já falamos, tudo era muito organizado, irmãos. É inadmissível que a gente faça a obra de Deus de forma desorganizada. Agora, um detalhe: todas as pessoas que fazem a obra de Deus organizada, elas sofrem, são incompreendidas, porque as pessoas odeiam disciplina, as pessoas não gostam de ordem, elas gostam que a coisa fique assim, correndo frouxo. Mas você que é liderança, você que é um pastor, você que lidera departamento, você tem que trabalhar organizado, porque Deus não recebe trabalho relaxado, trabalho desorganizado, trabalho esculhambado, como a gente costuma dizer. Então o trabalho era organizado, não é? As pessoas que atuavam ali eram os credenciados e havia reverência. O que é reverência, irmão? É respeito, é cuidado, é primor no trabalho, né? Você não está fazendo o trabalho para qualquer pessoa, você está fazendo um trabalho para Deus. Tudo era muito bem observado. O sacerdote não metia a cara no lugar santo dos santos, não, que ele morria, né? O sacerdote não descuidava com as lamparinas, né? Existiam os espevitadores, né, que era para cortar aquela ponta do objeto que estava queimando ali, né? Cortava, vai juntando aquela coisa preta, cortava, tinha que ter manutenção, tinha que ter abastecimento de azeite, tinha que estar aceso constantemente, né? Iluminando o lugar, né? O pão podia ser feito de qualquer maneira, era um pão sem fermento. Então a gente vê, irmãos, e pão sem fermento fala da pureza, fala da integridade, da honestidade, né? Da santidade. Então, o lugar santo e o serviço. Serviço organizado,
serviço credenciado e serviço reverente. Em oitavo lugar, o lugar santo e a sua profundidade. Eu falei aqui de um caminho, de um percurso. E você tem, fora dessa cerca que limita o pátio, você tem o ambiente comum, onde as tendas estavam armadas, as tribos e tudo, onde as pessoas atuavam num ambiente comum. Não é que nós não vamos chamar esse ambiente externo de ambiente sagrado, né? Que não era um ambiente devotado ao serviço do Senhor. Quem estava lá fora era o povo de Deus, era o povo santo, mas era um ambiente comum, onde as pessoas comiam, as pessoas bebiam, as pessoas festejavam, as pessoas conversavam, transitavam, trabalhavam, etc, etc, etc. Isso é ambiente comum. Quando você entrava na porta, você entrava no pátio, um lugar de maior profundidade, de maior responsabilidade, de maior santidade, de maior comprometimento. Você passou pelo pátio onde está o altar do holocausto, a bacia de lavar. Você entra no lugar santo, você está num lugar de maior profundidade, maior responsabilidade, não é, de maior comprometimento. Entrou no Santo dos Santos, muito mais ainda. Então, os irmãos, vejam que esse caminho, ele é caminhando em profundidade. Isso é muito importante. Fala de quê? Fala desta nossa relação com Deus, não é? Que a cada dia nós vamos aprofundando esta relação. Nós vamos ver naquela profecia de Ezequiel, quando o homem lançou aquele cordel de medir, né? Aquela cana de medir, né? Ele mediu 1000 côvados, e aí o profeta entra, a água dá nos artérios. Né? Fala do primeiro momento, irmão, a nossa entrada, né? Nesta obra de Deus, neste relacionamento com Deus, que é admissível. O apóstolo Paulo vai dizer, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. A gente vai caminhando em profundidade. Então, aquele ser, né, celestial mede mais 1000 côvados, o profeta entra, a água dá nos joelhos, e mede mais 1000, daqui a pouco a água dá nos lombos, e mede mais 1000 e agora só dá nadando. Então, esta é a proposta de Deus, é que a gente saia da beira da praia e entre, né, até o lugar onde os nossos pés não toquem mais o chão. Isto é profundidade. E esse lugar santo está aí no caminho da profundidade. Né? Em nono lugar, o lugar santo e o seu propósito. Aqui diz, tinha-se como principal função ser o local onde os sacerdotes ministravam sacrifícios pelas diversas espécies de pecados cometidos pelo povo israelita. Havia um propósito daquele lugar. A cada violação individual, familiar ou nacional, o sacerdote entrava no lugar santo e apresentava a Deus um sacrifício. Ali estava explícita a santidade de Deus, pois esse lugar era o local adequado para restaurar a vida do pecador diante de Deus. Entretanto, a apresentação dos sacrifícios não era perfeita nem suficiente, como registra a Epístola aos Hebreus, capítulo 9, versículos 11 a 14. Hoje sabemos que foi Cristo quem apresentou um sacrifício perfeito e suficiente no lugar santo, por meio de seu próprio sangue, garantindo-nos em seu nome a remissão de todos os pecados. Por isso, quem está em Cristo tem o privilégio de entrar na presença de Deus. Este era o propósito, então, do lugar santo. E por último, irmãos, 10º lugar, o lugar santo, um lugar de serviço e adoração. Ali não só se ministrava, ali não só se trabalhava, ali não só se exercia a função, ali se adorava. E a gente pergunta, será que alguém trabalha sem adorar, irmãos? Será que alguém presta um serviço a Deus sem adorar? Será que alguém é intenso na obra de Deus, mas não é um adorador? Isto é possível, isto é possível. Trabalhar é uma coisa, adorar é outra, né? Você ministrar é uma coisa, adorar
é outra coisa. Quando nosso serviço e nossa ministração, não é? Que serviço e ministração é a mesma coisa, não estou sendo redundante, né? Mas quando a nossa ministração se torna adoração, é quando essa ministração, irmão, visa a glória de Deus. Tem gente trabalhando, mas é para conquistar a posição. Tem gente que está trabalhando, mas é para se mostrar. Tem gente que está trabalhando, mas está com motivações escusas. Ele quer ganhar dinheiro, ele quer um emprego, ele quer um status, né? Ele quer posição de poder. Mas nós devemos trabalhar para Deus como verdadeiros adoradores. Então você pode dizer neste dia, nesta hora que você está assistindo esse vídeo, diga para Deus assim: Deus, que o Senhor seja glorificado em todas as áreas da minha vida, no meu sorriso, no meu aperto de mão, no meu abraço, no meu diálogo com meu irmão, no meu trabalho na igreja, no meu viver diário, enfim, em todos os atos da minha vida, que o nome do Senhor seja glorificado. Se o nome de Deus é glorificado, eu acredito que nós estamos realizando um ato de adoração. E a adoração fala muito também do prostrar-se reverentemente, ou seja, convém que ele cresça e que eu diminua. Você não trabalha, você não ministra para o seu próprio crescimento, para a sua autoelevação, mas que ele seja elevado e que você fique debaixo desta glória de Deus sobre você. Que Deus assim nos abençoe, nos ajude, que esta palavra fique plantada no seu coração. Quero aqui agradecer aos muitos irmãos que têm acessado a esses vídeos, aos irmãos que têm compartilhado, aos irmãos que têm se inscrito no canal. A cada dia o número de inscritos aumenta. E a você que está vendo o vídeo pela primeira vez, aí embaixo tem um lugar para você se inscrever. Se inscreva, ative aí o sininho para receber as notificações, dê lá o seu like aí na mãozinha, né? E compartilhe esse vídeo, né? Você que tem muitos amigos no WhatsApp, no Facebook ou nas redes sociais de um modo geral, compartilhe esse vídeo, você vai estar contribuindo para o reino de Deus. Quero também informar aqui que os nossos cultos de ensino, todas as sextas-feiras, né, são filmados, né? Não é aquela filmagem profissional, mas está filmado aí no Facebook, e você pode entrar no Facebook em AD Benedito Bentes 1, e você vai ter lá então os vídeos dos cultos, das mensagens. Que Deus assim nos abençoe, que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração, e até o nosso próximo vídeo, se Deus assim permitir.